Olá, caros alunos, eu sou o professor Almir Garcia Fernandes e estamos juntos aqui para mais um vídeo sobre o direito eletrônico. Nesse nosso quinto vídeo, nós vamos falar sobre os meios eletrônicos e a tributação. Tá? Pessoal, quando nós estamos falando em tributação na internet, nós não temos um tributo próprio, ainda pelo menos, para as operações que acontecem no meio virtual. Basicamente, nós temos os mesmos tributos das relações presenciais para as relações na internet. O que diferencia é simplesmente como incidir, esses tributos com relação às regras estaduais, porque nem sempre nós temos empresas, nem sempre nós temos prestação de serviço ou então venda de produtos dentro de um mesmo ente da federação. Nós podemos ter compra e venda, prestação de serviços em estados diferentes da federação, e mais ainda, nós temos a situação de provedores de internet e nós temos a situação de softwares. Então, por isso que é necessário que nós tenhamos um estudo específico sobre essa tributação que acontece nos meios virtuais. Então, de uma forma geral, a comercialização de bens através da internet, pelas diversas situações jurídicas que ela faz surgir, ela também pode sujeitar à incidência de vários impostos, tais como, por exemplo, o imposto de importação e exportação, dependendo do produto, se ele for comprado no exterior, sobre renda, pessoas que fazem essa comercialização estão auferindo renda, então nós temos a tributação sobre imposto de renda, produtos industrializados, a incidência de IPI, circulação de mercadorias e serviços, de uma forma geral o ICMS, e o imposto sobre serviço, que é chamado de ISS ou ISQN. Então, nós temos ISSQN, desculpa, tá? Então, nós temos basicamente, no comércio eletrônico, porque nós não temos uma indústria eletrônica, nós não temos ainda a possibilidade de produzir de forma industrial através da internet. Então, os dois tributos que incidem principalmente nessas relações negociais do comércio virtual são, em primeiro lugar, o ICMS e, em segundo lugar, o ISSQN ou simplesmente ISS. Vamos lembrar rapidamente sobre esses dois tributos aqui. O ICMS é um imposto não cumulativo, isso é importante, de competência dos estados e do Distrito Federal, tendo legitimidade para cobrá-lo o estado aonde se dá a ocorrência do fato gerador, ou seja, no caso aonde foi feita a venda, ou em caso de importação, o estado em que se localiza o estabelecimento do importador. As hipóteses que incide o referido imposto estão definidas de forma especial no artigo 2º da Lei Complementar número 87 de 96. Todas as vezes que nós temos uma nova negociação sobre esses tributos, nós temos, sobre produtos, nós temos a incidência de ICMS, lembrando que o fato dele não ser cumulativo significa que os valores dos impostos que foram cobrados anteriormente não são utilizados para o cálculo dos novos impostos em caso de uma nova circulação da mercadoria. O contribuinte do imposto é qualquer pessoa que realize com habitualidade operações que envolvam a circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, e ainda serviços de comunicação, mesmo as operações que incidem, por exemplo, no exterior. Importante que cada estado da federação tenha uma alíquota diferente de ICMS. E se o produto é vendido em um determinado estado e adquirido, e a pessoa que está comprando o produto adquirir esse produto em um estado diferente, é necessário que se pague a diferença quando nós temos alíquotas diversas entre esses estados. Já o ISSQN, ou simplesmente ISS, é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, e da competência dos municípios e não dos estados. Ele está disposto lá no artigo 156, inciso 2 da nossa Constituição Federal. O fato gerador do ISSQN compreende a prestação de serviços de qualquer natureza, constante na lista do Decreto-Lei nº 406 de 1968 ainda. A alíquota do ISS, nesse caso, é fixada pelos municípios, podendo a União, através de uma lei
complementar, estabelecer alíquotas máximas, né, que isso está previsto lá no artigo 156, parágrafo 3º, inciso 1º da Constituição Federal. Tá? Com essa finalidade foi criada a Lei Complementar número 100, de 99, que fixou a alíquota máxima desse imposto em 5%. Então nós temos esses dois impostos, né, o ICMS para venda de produtos na internet e o ISSQN para prestação de serviços através da internet. Tá? Nesse sentido, então, nós temos, né, que o comércio eletrônico que utiliza a internet apenas como um meio, tá? Nós vamos ter, então, no caso, a venda de um produto qualquer, né, um aparelho de celular. Então, nós temos aqui um produto físico, né, que está sendo vendido na internet. Tá? Ora, a internet é um meio de comercialização do mesmo jeito que o telefone também é um meio de comunicação, do jeito que o aparelho de fax, apesar que hoje quase ninguém mais usa fax, né? Mas então, a internet é só um meio. Tá? Há, nesse caso, a entrega física da mercadoria depois da compra e venda para o consumidor. Tá? E nós temos também o comércio eletrônico que se realiza de forma digital, tá? Em que o produto é transferido de forma digitalizada, como no caso de softwares. Tá? Então, no primeiro caso, quando nós temos a entrega física do produto, o fato gerador do ICMS se perfaz com o envio da mercadoria, né, e é pago ao Estado aonde se encontrar esse estabelecimento que está enviando a mercadoria, seja uma matriz ou então uma filial. Né, e essa regra vale para o ISS da mesma forma, né, aonde o serviço está sendo efetivamente prestado, tá, pela empresa, onde é a sede da empresa que está prestando o serviço. Né? A venda poderia ter sido feita da mesma forma por telefone, que seria a mesma regra. Tá? Então, nós temos, né, ICMS sendo pago pela empresa, ou ISS sendo pago pela empresa, no local, né, onde ou o serviço está sendo prestado, da empresa está prestando o serviço, ou então onde o produto está sendo enviado. Tá? É claro que, se for para outro estado, é necessário o pagamento da diferença. Tá? No caso dos softwares, né, aí nós temos três situações de comercialização de softwares. Né? Os chamados softwares de prateleira, tá? Os chamados softwares de encomenda e o software virtual, tá? Que não tem nenhum suporte físico. Tá? Softwares de prateleira são aqueles que têm suportes físicos e são comercializados de forma ampla. Né? Esse software hoje, inclusive, ele já está em desuso, porque nós não encontramos mais mídias, né, como CDs, por exemplo, né, em que encontrávamos o software, instalávamos o software. Nesse caso, né, jogos de computador, por exemplo, né, ainda encontramos em algumas lojas, né, mídias, né, para a venda, né, de softwares, mas isso já tem pouca utilidade. A grande maioria da comercialização de softwares hoje é feita 100% virtual. Né? Então, no caso do software de prateleira, que é aquele que ainda tem uma mídia física, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que nas operações envolvendo a circulação de cópias desses produtos, né, e que são comercializados no varejo, né, essas mercadorias devem ser consideradas como mercadorias postas no comércio. Então elas ficam sujeitas à incidência do ICMS. Tá? Agora, quando se tratar de uma operação mercantil envolvendo esse software, tendo como objetivo a realização de um serviço para um usuário, né, no caso, né, de encomenda, aí nós estamos diante de uma situação de pagamento de ISS. Tá? E no caso do software virtual, tá? Ele é um software que vai ficar sem suporte físico, né, porque ele é totalmente digitalizado. Esse aqui é o grande problema. Né? Como que nós vamos então realizar, né, a tributação sobre esse software, porque nós não temos nem necessariamente a esterilização do negócio jurídico, tá? Porque vai ser simplesmente transferências de meios digitais. Bom, nós já falamos aqui sobre documentos virtuais, sobre contratos virtuais, né? Então nós temos sim como comprovar essas transferências. Tá? Então, uma vez identificado, né, se esse produto está sendo vendido como mercadoria, semelhante ao software de prateleira, ou serviço, nós vamos usar essas regras. Tá? Então, na grande maioria, quando nós usamos, por exemplo, um programa de computador como o Office 365, o Windows, nós não compramos mais uma mídia física para instalar esses produtos. Nós simplesmente usamos o meio digital. Mas ele está sendo comercializado como uma mercadoria. Então, a incidência sobre ele é ICMS. Agora, se nós contratamos alguém
né, para desenvolver o programa, que ele seja entregue, por exemplo, simplesmente pelo meio virtual, ele vai ser considerado serviço. Tá? Para o direito tributário, o site não é considerado um estabelecimento, né, porque não há uma legislação específica, né, por mais que nós já sabemos que temos um estabelecimento virtual, mas para o site e para o direito tributário nós não temos ainda essa adoção dessa teoria, né, do estabelecimento virtual. E no caso de provedores de acesso à internet, né, como enquadrar tributariamente essas atividades? E aí, eles estão vendendo serviços ou eles estão entregando um produto? Né? Estariam os provedores de internet, por exemplo, englobados no conceito de comunicação, então, por exemplo, né, que tem lá na Constituição Federal, no artigo 155, inciso 2, né, da Constituição, e aí estariam sujeitos a SMS, por exemplo? Bom, a resposta veio através da portaria do Ministério das Comunicações, número 4 de 95, que definiu provedores como entidades que prestam serviços de conexão. Tá? Existem duas relações jurídicas, uma entre o usuário e a empresa de comunicação, e o usuário e o provedor. Tudo isso sustentado pelo provedor. Tá? Em ambas as situações, estão sendo prestados serviços de comunicação. Tá? Então, o STJ definiu que esses provedores são devedores de ICMS e não de ICS. Tudo bem, meus queridos alunos? Com isso, nós encerramos esse videozinho. Tá? Tenham todos bons estudos.